Muito bem, prestem atenção nessa pauta. O papo antagonista de ontem, segunda-feira, 19 de maio, mostrou umas verdades que atrapalharam a última vaquinha bolsonarista. E Eduardo Bolsonaro sentiu muito, ficou bravinho e passou um recibo enorme no X, com ataques pessoais contra mim. Os ataques pessoais que ele estimula a sua militância a fazer contra jornalista, como eu, não cooptado pela família. Os cooptados tem vários por aí, né? Vocês sabem identificar quem são. Jornalista, os não cooptados, que ao contrário do Eduardo Bolsonaro, defenderam, jornalistas como eu, que defenderam a CPI da Lava Toga, por exemplo, a manutenção da Lava Jato, e que nunca disseram que, aspas, é muito melhor o Lula solto, fecha aspas, como o Eduardo Bolsonaro disse. Depois do piti, com as ofensas que ele disparou, o Eduardo Bolsonaro, no entanto, confessou exatamente o ponto que mostramos aqui no Papo Antagonista, com imagens públicas dele e da esposa curtindo festa de rodeio nos Estados Unidos com acessórios caros. Ou seja, ele confirmou que não precisa de campanha de Pix. O deputado federal licenciado ainda alegou que não foi consultado pelo ex-ministro do Turismo do governo do pai, Gilson Machado, e disse o seguinte, abro aspas, e sim, o Gilson Machado, tem a arte aí, produção? Vamos colocar a declaração. E sim, o Gilson Machado tomou uma atitude sem me consultar, por isso já fiz um vídeo agradecendo a sua boa vontade e preocupação e esclarecendo que eu não estou precisando de campanha de Pix neste momento. Não por vergonha de pedir, pois não seria demérito, mas sim por não precisar estar trabalhando em outros projetos, que são aqueles cujo objetivo todos sabem, soltar os presos políticos e resgatar nossa democracia. Fecho aspas. Esse foi o que Eduardo Bolsonaro escreveu após repercussão do corte do Papo Antagonista no X. E ele escreveu justamente em resposta à nossa postagem lá no X do Antagonista com o vídeo do programa. O Eduardo confirmou que nós estávamos certos. Agora, ao contrário do que ele sugeriu em outro trecho, seguindo aquele método Janja de se fingir patrulhado, ninguém tolheu a liberdade da esposa dele de, aspas, ter a bolsa que quiser, fecha aspas. Nem a dele, Eduardo, de torrar o dinheiro da família como bem entender, seja em rodeio nos Estados Unidos, seja em Copa do Mundo no Catar. Onde, vamos lembrar, depois de flagrado pelas câmeras da FIFA, ele alegou estar distribuindo pendrives sobre a situação do Brasil. Nós alertamos sim, e seguiremos alertando os brasileiros sobre pedidos de dinheiro feitos de modo vitimista, na base do se colar colou, para políticos que visivelmente não precisam. Não colou, chorem mais. Outro ponto, engraçado é que Eduardo Bolsonaro ataca o meu trabalho por expor essas malandragens bolsonaristas, enquanto seu pai, Jair Bolsonaro, compartilha parte do meu trabalho sobre a sujeira lulista. Vamos colocar o print aí na tela, produção? Mas o bolsonarismo apaga o meu nome no print para que ninguém descubra isso. Olha aí. Bolsonaro fez lá, com esse asilo a jato, estava se referindo a Nadine, que a gente tratou agora há pouco no programa. Via FAB, evita-se uma delação por corrupção da ex-primeira-dama peruana, somente mais uma coincidência diária. Detalhe, essa pergunta que o Bolsonaro faz é baseada na minha análise, que está dentro dessa matéria. São os parágrafos finais a respeito disso. O Lula garante o silêncio da Nadine oferecendo asilo para ela. E tá lá a matéria que eu recomendei agora há pouco, quem tá vendo no corte, é só ver o outro corte a respeito do tema da participação do Mauro Vieira, do ministro das Relações Exteriores, numa comissão no Congresso. Então tá lá a matéria, o acerto para a campanha de Humala foi com Palocci e Lula, disse Marcelo Odebrecht. E aí eu coloquei no subtítulo. Dá para entender por que o petista concedeu asilo político a uma ex-primeira-dama condenada por lavagem de dinheiro no Peru? E ali, entre esse subtítulo e a imagem do Marcelo, tem a minha assinatura, só que ela foi borrada propositadamente por alguém ali, para não dizer o Bolsonaro, que passou o print para ele. Inclusive, quando a gente pega o print e dá um close, a gente vê ali o rastro do borrão que foi colocado em cima do meu nome. Então o Eduardo ataca o meu trabalho, enquanto o papai dele compartilha. Só não diz que é meu, né? Porque tem que se criar essa fantasia do sujeito que foi pro outro lado, etc. Porque se você não é vassalo da família Bolsonaro, se você exerce a vigilância sobre eles também, sobre o governo dele, então você está do outro lado. Mentira! Quem está do outro lado é quem ajudou a acabar com a Lava Jato, quem ajudou a sepultar a CPI da Lava Toga,
quem ajudou a deixar passar a brecha, que facilitou o esquema no INSS, lá no Congresso Nacional, como nós mostramos no programa de ontem, quem ajudou a afrouxar a lei de improbidade administrativa. Aliás, hoje, no X, o procurador Hélio Telho estava lá mostrando as consequências judiciais desse afrouxamento, gravíssimas. E a propósito, eu havia dito aqui que toda vez que os Bolsonaro mentirem sobre o nosso jornalismo independente e vigilante, a gente vai exibir o meu compilado da contribuição dos Bolsonaro para aquilo que o Eduardo, nessa resposta ao nosso programa, chamou de os poderosos do momento. Então pode soltar aí a colaboração dos Bolsonaro para os poderosos do momento. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. Senhor Gilmar Mendes, integrante do nosso Supremo Tribunal Federal, é uma satisfação tê-lo aqui. Homem que, por vezes, o Executivo precisou, não se furtou de dar seu voto em prol do Brasil. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga. Mas o pessoal vai, ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo, quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada é para ser verdadeira. E mudaram esse discurso antissistema para atingir o processo eleitoral. E muita gente nem se deu conta dessa manobra. Esqueceu ali o combate à corrupção. Bolsonaro desmobilizou essa parte da sociedade com mais crítica ao petismo, aos ministros do STF, em relação ao combate à corrupção. E mobilizou boa parte, não todos foram juntos nessa manobra, contra o processo eleitoral, contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra as urnas eletrônicas, etc. E daí começou a aloprar demais. E esse sistemão aí, essas velhas lideranças, aproveitaram essa alopragem para posar de defensores da democracia, situação que a gente vive até hoje. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. O que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Muito bem, tá aí um breve compilado. Se a gente for mostrar tudo, a gente vai mudar de dia aqui ainda no Papo Antagonista. Então, eles disparam mentiras sobre o nosso trabalho, a gente dispara simplesmente as verdades, inclusive aquilo que eles próprios falaram. Vai ser sempre assim aqui, enquanto eu estiver na condução desse programa. Ricardo Kertzmann, o que você destaca? Sabe, Felipe, essa relação da família Bolsonaro com a imprensa livre, com aqueles que não se ajoelham, vira e mexe, eles reproduzem, eles citam matérias nossas, pegam manchetes nossas quando os interessa. O Nicolas fez isso também no recente vídeo dele. Isso me lembra muito, Felipe, um caso muito famoso, ocorrido muitos anos atrás, durante o governo Fernando Henrique, em que o ministro, à época, o Rubens Recupero, ele concedia uma entrevista e, no intervalo, conversando no bate-papo informal com o jornalista, nesse intervalo ele soltou a seguinte pérola. Ele disse o seguinte: tudo aquilo que é bom, a gente fatura, e o que é ruim, a gente esconde. Essa fala acabou sendo captada pelas antenas parabólicas, o caso veio à tona e o ministro acabou caindo. É assim que procede, é assim que se comporta a família Bolsonaro. Tudo aquilo que eles consideram bom, vindo da imprensa independente, eles faturam. E tudo aquilo que eles consideram ruim, ou eles escondem, ou então eles partem para a briga, eles ofendem. É o que eles fazem.